Vamos começar aqui. Boa noite. Quem estiver chegando depois, comenta aí. Meu nome é Canela, não sei se você já me conhece. E talvez você já tenha me visto não só aqui nesse perfil no meu perfil pessoal, como também no Contos de Garagem, promovendo leitura e a importância de narrar histórias também. Hoje eu vim aqui falar com você sobre a jornada de revisão. E no que consiste essa jornada de revisão? Bom, tem aproximadamente 2 anos que eu tenho trabalhado com o conceito de jornada mais leve, que é, na verdade, a gente entender que a gente não tem uma carreira, uma profissão só, mas que, na verdade, a gente precisa estar sempre buscando um fio condutor para os problemas que a gente busca resolver. E passando por isso, eu percebi o papel do autoconhecimento aplicado também à forma como a gente se organiza no dia a dia. E no começo desse ano eu planejei. Bem-vinda, Sil. Fala de onde você está e o que você faz profissionalmente, tá bom? No começo desse ano eu percebi que era possível sim reunir algumas ferramentas de outras áreas de conhecimento e ajudar empreendedores criativos, os autônomos, pessoas que estão buscando uma forma de viver daquilo que acredita, do seu propósito, mas querem também dar uma outra luz à forma como se organizam no dia a dia. E a gente sabe que muitas vezes a gente precisa operar em vários projetos simultaneamente e no final das contas acaba se estressando muito e se sentindo meio que um equilibrista chinês. E para quem vive desenvolvendo projetos na área cultural ou de outras áreas também, sabe o quanto é importante os relacionamentos. Nessa história, dependendo do clímax ali da situação, ou da maneira como a gente faz essa gestão desses problemas que vão acontecendo, iniciar um projeto é maravilhoso, aí tem aquele ato assim de nebulosidade e depois finalmente a gente entrega aquele projeto porque você não pensa em um outro jeito quando não acontece o cancelamento no meio do caminho. Eu vivi muito isso durante o trabalho como produtora cultural, como gestora também de alguns projetos sociocriativos, e eu sei que não é só de dinheiro, financiamento que vive um projeto. Às vezes existem sim projetos que têm muito dinheiro, mas na verdade a gente não sabe como nos relacionarmos com a nossa criatividade e com a criatividade das outras pessoas envolvidas. Então, eu busquei outras ferramentas, busquei outros conhecimentos e fui integrando isso de uma forma onde a gente possa também não só acessar um lado que seja do propósito ou uma narrativas que nos inspire, mas também ir para um outro lado que seja um pouco mais pragmático. Então, tem um lema, tem uma frase no I Ching que fala: quando céu e terra se encontram, todas as criaturas prosperam. E eu passei a olhar para isso com um olhar muito curioso, muito cuidadoso e tentando fazer disso o meu trabalho também. Bom, a pergunta que eu gostaria de fazer para você que está me assistindo aqui é: quando é que você para revisar os seus projetos? Quando é que você para revisar as coisas que estão em andamento na sua vida? Se você faz isso somente no aniversário ou somente no final do ano, que é o mais recorrente, às vezes a gente não se dá conta do quanto a gente fica frustrado porque a gente demorou demais para fazer essa reavaliação. E é por isso que eu criei a jornada de revisão, obedecendo também um ciclo que eu acho que todo mundo deve conhecer, todo mundo, mesmo que não saiba do que se trata, está sempre botando a culpa. É o coitado do Mercúrio retrógrado. Mesmo que você não saiba o que isso significa, com certeza você já ouviu falar nisso. E alguém sempre dá um jeito de falar: se isso deu errado, é o Mercúrio retrógrado. Bom, astrologicamente falando, quando os ciclos de retrogradação de planetas como o Mercúrio, ele é mais recorrente, ele
ele toma a culpa com um pouco mais de propriedade, um pouco mais popular assim, porque ele tem esse ciclo de retrogradação durante 3 vezes ao ano. E eu elegi esse movimento de revisão, utilizando sim no calendário, assim, quando é que vai ser a próxima retrogradação de Mercúrio? Ah, então nessas 3 semanas que ele faz a retrogradação, eu vou começar a desenvolver um outro olhar a partir das coisas que já estão em movimento e eliminando aquilo que só está fazendo ruído na minha janela de trabalhos. Ou voltando a conversar com as pessoas, ou recalculando rotas, ou recalculando valores. E isso tem feito um efeito muito bom por aqui. E eu quero dividir isso com você. Em março, fevereiro e março, nós fizemos a primeira jornada de revisão. E agora, em julho, vamos fazer também a segunda rodada, a segunda jornada de revisão. As inscrições estão abertas. Você pode entrar em contato comigo direto no e-mail contato@agenciamaisleve.com.br e lá eu vou passar para você todas as informações. Mas antes disso, mesmo que você não queira fazer agora essa inscrição, eu gostaria que você pensasse, vamos aproveitar então esse tempo que está aqui, que você está aqui me assistindo, e pensasse o seguinte: quantos ciclos, além do aniversário e do ano novo, a gente pode utilizar durante o ano como um alerta, assim, como se fosse um alerta no nosso celular, um alarme, para poder lembrar da gente que a gente precisa parar para reavaliar alguma situação. Ou que seja o nosso prazo máximo para poder entregar ou testar alguma coisa. E eu pensei em algumas datas aqui. Eu quero ver se você pode também usar isso no teu dia a dia. A primeira coisa bem-vinda, Mirella. A primeira coisa bom, eu tenho ciclos de aniversário, que são os retornos solares, para poder fazer uma avaliação da minha vida, certo? Posso ir até na astróloga, e aí, conta aí para mim como é que vai ser meu ano, eu preciso mesmo saber se eu vou ficar rica esse ano ou não, se eu vou casar esse ano ou não, então o que você tem aí para mim, certo? Esse é o contato que a gente tem com o oráculo no sentido mais metafísico da coisa. Porque no encontro entre você e um astrólogo existe também a oportunidade de uma divindade que vem responder ali, certo? Isso o valor desse oráculo a gente não deve negar nunca, certo? Ou pode ser também não só um astrólogo, mas um tarólogo. Você vai buscar o que é essa necessidade que a gente tem de buscar alguma coisa, uma sabedoria, um olhar que vem para além daquilo que a gente está pegando, né? O que está por trás dessa necessidade que a gente tem de buscar no místico, no metafísico, é um sentido. Porque aquilo que está invisível pode orientar a gente. A busca do invisível nos orienta. Mas, na verdade, é a prática e a nossa organização que sustenta aquilo que nos orienta. Então, é por isso que eu criei a jornada de revisão. A primeira parte a gente a gente não só olha para o seu mapa ou aquilo que te espera durante aquele ano, ou aquele projeto, ou aquela intenção que você tem, mas num outro movimento, que são as 3 semanas de revisão, para que isto aqui de fato se concretize, quais são as soluções que eu preciso encontrar no meu dia a dia para que eu dê sustento para esse meu desejo. Porque o desejo ou uma intenção são tão leves, mas tão leve que acaba até se desfazendo. Mas a gente precisa mesmo não fazer disso uma coisa pesada, que é o desistir, nada acontece comigo. Não, como é que eu cultivo isso no meu dia a dia. E por que não só esperar o próximo aniversário ou esperar o final do ano acontecer? E não usar outros ciclos que a própria natureza nos ofereceu para a gente poder fazer isso. A primeira coisa bom, eu tenho o ciclo do meu aniversário e eu posso fazer essa avaliação anual. Existem outros ciclos, Canela? Existem. Qual a estação do ano que você nasceu? Eu nasci no outono. Tá bom. Do outono até o inverno, quais são as minhas intenções para serem realizadas em 3 meses?
março, abril, maio e junho. Depois disso, então eu pego uma parte grandona de um ano e divido em outras 4 partes. E o que pode ser factível de ser realizado em 3 meses. E aí você traz aquele sonho grandão para mais perto de você. Você fala, nossa, isso aqui eu consigo fazer em 3 meses. E geralmente pessoas que precisam preparar espetáculo, ou que estão no processo ali de desenvolver uma dissertação, ou que tem alguma coisa assim. Como é que é? Sustentar o desejo que é difícil. Pois é. Primeiro a gente precisa saber o que a gente deseja, né, Emily? Se a gente tem muito claro o nosso desejo e quanto tempo e aquilo que depende da gente, já é uma boa. Acho que ele é difícil porque ele está muito nebuloso ainda. Acho que existem algumas etapas assim para a gente poder elucidar esse desejo, daquilo que depende da gente, daquilo que depende do imponderável, e a gente não sabe quais são os resultados, né? Bom, se a gente tem então um outro ciclo que são das estações do ano, se eu trabalho basicamente com criatividade, o que eu posso gestar em 3 meses? Ou o que eu posso encontrar em, sei lá, se eu nasci no outono, o próximo equinócio, eu sempre confundo equinócio com solstício, tá? O próximo equinócio de outono para primavera, o que eu posso encontrar em 6 meses? Então é como se fosse um outro ciclo de 6 meses para que eu possa ter metade dessas coisas testadas. Uma segunda forma de avaliar isso, ou de dividir o nosso tempo de uma forma natural, porque não adianta, nem que você não queira colocar esse projeto na agenda, você não quer se comprometer com data, você não quer virar... Esqueci, sabe aqueles ciclos de autossabotagem? Tá bom. Mesmo que você não queira colocar as coisas na agenda, o inverno chega. Mesmo que você não queira muito realizar alguma coisa, o verão também chega. E quando você presta atenção no espelho, as suas rugas também vão aparecendo e a idade também chega. E aí você fala, nossa, eu não vou aguentar empurrar esse sonho por mais um ano, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente percebe que o tempo também está passando não só do lado de fora, mas também está passando conosco. E aí você passa a desenvolver um outro tipo de compromisso com você mesmo. Temos então intervalos de 6 meses a 6 meses, então 1 ano, 6 meses. Aí você pode fazer isso perto do teu aniversário ou do início de uma estação do ano. Temos também uma outra coisa que se chama lunação, que é uma coisa que eu adoro e ajuda as pessoas a pesquisarem um pouco mais a maneira como se organizam no dia a dia, utilizando os ciclos de lunação. E a gente vai fazer muito disso como exercício também na jornada de revisão. Quais são, a partir do teu mapa, quais são as portas que se abrem, os assuntos que vão estar um pouco mais evidentes para você dentro daquele ciclo de lunação, dentro do signo e da casa do teu mapa? Ai, Canela, é muito complexo. Tá bom. Se você quiser fazer essa inscrição, a gente vai trabalhar isso no nosso atendimento individual. O que vai ser explorado ali? Quais são os assuntos que eu posso trazer para mim como mais importantes? Por que eu estou falando isso? Geralmente, quem é criativo adora, mas adora uma novidade. Adora começar coisa, mas nunca termina. E aí vai chegando o final do ano, ou de um ciclo, e vai criando aquele peso assim, daqueles compromissos que ela já olha assim e fala, por que eu estou carregando isso aqui? Eu não quero mais fazer isso. E vem aquela sensação de frustração porque não conseguiu exatamente medir ou compreender ou estar perto e materializar, assim, ter mais consciência do que se quis com aquela técnica nova, com aquele filme novo, com aquele romance que você começou a ler ou começou a escrever e não terminou. O que estava ali sendo explorado? Então, nas lunações, quem tem muitas ideias assim,
pode dar uma margem de tempo para exploração livre, tranquila, de uma forma assim muito, muito tranquila, no sentido de, tá bom, tanto tempo do meu mês durante essa alunação eu vou brincar aí eu vou pegar, sei lá, uma revista do Sesc e todas as atividades que tiverem alinhadas com essa coisa que eu quero pesquisar mais, eu vou me inscrever. Eu estou dando esse exemplo porque eu estou fazendo isso. E você pode usar também a sua imaginação aí. Como eu vou usar o meu tempo de lazer para poder explorar mais esse assunto que eu escolhi como sendo uma coisa importante para fazer dentro desse período? Aí você fala, nossa, que legal, o que eu vou fazer? Bom, na lua nova eu preciso já estar com a revista na mão. Até a lua crescente já preciso também ter começado a me inscrever. Na lua cheia posso já ter feito ou não atividade. Na lua minguante quais são os aprendizados que eu posso deitar num papel ou materializar de alguma forma ou perceber que aquilo acrescentou na minha vida. E aí você percebe que você conseguiu fazer uma gestação de um projeto de curto prazo, que é um projeto de lazer, mas ele foi um lazer que, querendo ou não, deu mais energia para as outras coisas que você acha bem sérias e que você precisa entregar. Tá certo? Bom, temos então um ciclo anual, que pode ser de aniversário ou de... Bem-vinda, Lê. Eu não tinha visto que você tinha comentado aqui, verão. Você tem o ciclo anual, você tem o ciclo das estações do ano, você tem o ciclo das lunações e você também tem o ciclo de fases da lua. Sendo você mulher, isso fica muito mais próximo, né, do teu organismo, esse pulso. E você percebe também o quanto é importante a gente estar atento também a isso e fazer com que nas menores coisas você esteja conectado, não que você crie dinâmicas mega complexas para que isso, com o tempo, você acaba virando um peso e você não aguenta mais fazer. Eu, por exemplo, já comprei várias agendas assim de lunário e tal, para poder preencher, para poder pintar, e eu falo, não dou conta disso aqui. Faço um mês no máximo, pronto, já fui para outra coisa. Foi bom também, mas pelo menos para mim, eu já sei que esse tipo de investimento nos próximos anos eu não vou fazer. E é essa sugestão que eu estou fazendo para você. Como você tem feito a gestão dos seus projetos? E num jeito amplo da palavra, das propostas que você se coloca, dos desafios que você dos desejos que você deseja materializar, qual é o caminho que você pode percorrer, quais são as estratégias. E quando você divide isso em tempos menores, e que de preferência não sejam datas aleatórias, mas que você escolha os ciclos da natureza, você pode também trazer isso para dentro da tua realidade com um pouco mais de naturalidade, com um pouco mais de leveza, tá certo? Eu espero que essas dicas tenham ajudado você e espero você aqui, se você tiver tentado a participar da jornada de revisão. Eu vou começar no dia 8 de julho, vão ser 3 segundas-feiras, durante 3 semanas nós vamos nos reunir pessoalmente, certo? Meu compromisso vai ser esse, da gente se reunir aqui em grupo, através do Zoom. Vamos conversar sobre vários assuntos aqui. E durante essas 3 semanas também vou acompanhando esse grupo, dando consultoria, dando assessoria pelo WhatsApp, com ideias, sugestões e orientando as decisões que as pessoas estão tomando. E aquele tempo também de sacudir o bambuzal e tirar os excessos, limpar o caminho e pensar, tá bom, o que vai ser daqui para o próximo semestre, ou para o próximo trimestre, ou para o próximo ano, tá certo? E, além disso, também tem a consultoria individual. Então, eu ainda tenho mais 5 vagas para poder fazer isso. E eu espero que isso, de alguma forma, possa contribuir com o seu desenvolvimento e fazer, sim, meu Deus, uma jornada mais leve, porque, puxa vida, né? Se a gente ficar só acompanhando o jornal, a gente fica meio chateado, no mínimo chateado.
Então a gente percebe que não dá para ficar aguentando nem o governo, nem as grandes estruturas econômicas e sociais tomarem decisões por nós. A gente precisa, pelo menos com aquilo que está no nosso alcance, fazer o melhor que a gente pode, né? E não vamos adiar as nossas ideias, tá certo? Fiquem bem. E amanhã, no Contos de Garagem, no canal do Contos de Garagem, vai ter uma transmissão também com um resumo do livro. Bom, mas vocês entram lá depois na página do Contos de Garagem, @Contos de Garagem, eu te vejo de lá com outro assunto. Tá vendo só o que faz um criativo que adora ter muitas ideias? Tem que selecionar cada dia uma coisa, tá bom? Fiquem bem e até mais. Tchau!